graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar aí o nosso estudo. Graça e a paz de Cristo. Chegando. Vamos chegando aí. Estela já chegou. Franciele. Giselma. Graça e paz, amada. Tudo bom? Mulheres da Libertação chegando junto aí com a pastora. Cleiton Roberta. Paz do Senhor, casal abençoado. Cristiane. Paz, Cris. Deus abençoe, amada. Hoje o tema que nós vamos falar é um tema para a gente pensar bastante, para a gente aprender também. Na bênção, Giselma. Carmen, a paz do Senhor, amada. É um tema que vai nos levar a refletir um pouco, né? Nós temos algumas áreas na nossa vida que nós precisamos aprender a lidar com elas. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema bem delicado. É um tema que nós precisamos aprender a lidar com ele, aprender a lidar com a nossa mente, aprender a lidar com as nossas escolhas, aprender a lidar com aquilo que a gente entende como importante para as nossas vidas. Então, que você possa pedir a Deus para que você venha conhecer a você mesma, a você mesmo. Porque muitas vezes nós sofremos algumas coisas porque nós não conhecemos a nós. Nós não amamos a nós. Uma coisa que eu tenho aprendido é a gostar de mim, a gostar do meu corpo, a gostar da minha mente e me ver como uma pessoa muito importante. Paz, Camila, Deus abençoe. Me ver como alguém muito importante. E a minha mente não é um lugar qualquer. Minha mente é um lugar muito especial, é um lugar que Deus formou, é um lugar que domina todo o restante do meu corpo e da minha vida. Então, eu gosto de cuidar da minha mente. Eu aprendi a cuidar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Amém? Acho que já chegou aí um número de pessoas legais, pelo menos as pessoas que estão sempre aí acompanhando aí. Então, nós vamos iniciar essa aula. Hoje o tema é a mente humana e os seus efeitos espirituais. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a nossa mente, né, como a nossa mente pode nos ajudar e como também pode nos atrapalhar as nossas escolhas, né? Mirielle, a paz do Senhor, amada. Deus abençoe, seja bem-vinda. Bem-vinda a esse estudo. Em nome de Jesus. Se alguém tiver alguma pergunta, pastor André está online também. Você pode perguntar alguma coisa, ou se quiser acrescentar também, amém? Eu vi aí que tem pessoas que trabalham com libertação aí, que estão aí na aula. Pode ajudar a pastora também, amém? Então nós vamos lá, vamos iniciar então. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com você, meu irmão, minha irmã, onde você estiver. Que a bênção do Senhor te acompanhe, que a bênção do Senhor permaneça contigo, porque ela já está, né? Aquele que creu no Senhor, aquele que escolheu Ele como seu Salvador, já tem essa bênção, já tem essa paz. Amém? Então vamos lá. Primeiro eu vou iniciar falando com você um pouquinho sobre
a mente. Eu vou falar alguns pontos aqui que a gente da libertação trabalha na questão mente humana, quando nós pensamos em mente, algumas coisas que nós trabalhamos. Primeira coisa, a mente humana, ela tem funções. Uma das funções da mente humana é absorver, receber informações por meio dos 5 sentidos. Então, a minha mente, a sua mente, ela recebe informações por meio dos 5 sentidos, que são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, a mente, ela retém as informações e leva para a nossa memória. Amém? Então, a nossa mente humana, ela retém informações por meio da visão, por meio do olfato, por meio do paladar, da audição, aquilo que a gente ouve, do tato, aquilo que a gente toca. Então, a mente recebe informações e ela leva para a memória. Absorção. Absorção é o local da nossa alma em que realizam os sentidos. Esses sentidos que a mente humana recebe, a absorção, ela faz o papel de realizar ele no nosso corpo e também no nosso espírito. Porque aquilo que nós recebemos, aquilo que a mente informa, né? Aquilo que a mente humana informa, que leva para a nossa memória, tem um sentido tanto físico como espiritual. Eu vou te dar um exemplo. A visão, por exemplo. Na verdade, a visão realiza o ato de ver. Você está me vendo agora. A visão realiza o ato de ver. O físico, né? Então, ela realiza o ato de ver. Porém, a alma é que enxerga. Nós enxergamos com a nossa alma. O que vemos, ele é captado pelos nossos olhos, vai para o cérebro, que decodifica, ou seja, ele interpreta e transmite para a alma. Realizar. Então eu vejo, eu espero que você esteja entendendo. Na verdade, a visão realiza o ato de ver na alma e não no corpo. Então a gente não vê só no corpo. Às vezes você acha que a pessoa está te olhando só fisicamente, mas esse olhar ele vem primeiro da alma. Então, a visão ocorre na alma, isto é, na esfera espiritual. Como podemos ter certeza disso, pastora? A gente não está entendendo nada, eu vou te dar um exemplo para você entender. Um corpo de alguém que acabou de morrer agora. Ele está lá, morto. Não tem mais vida, mas ele tem olhos, ele tem cérebro, todos os outros membros do corpo, inclusive os olhos. Mas ele não vê. Ele não vê. Por que ele não vê? Porque a alma não está mais lá. Estão entendendo? A alma não está mais ali. Então, a nossa visão ocorre, a gente olha, é um olhar físico, mas a nossa alma enxerga. Ok? Então, a gente aqui falou da questão da mente humana. Qual é a função da nossa mente? Que ela absorve por meio dos 5 sentidos. A mente retém e ela leva para a memória. Aquilo ali fica na memória. Tudo que a sua mente recebe, ela grava na tua memória. Aí acontece a absorção, que é o local onde é realizado aquilo que a gente recebeu e que está memorizado ali. Memória, vamos falar um pouquinho de memória. A memória, semelhantemente, é a parte da alma que grava aquilo que foi realizado pelos sentidos. Então, o que eu fiz, a minha memória grava. Ela grava o que vimos, o que lemos, o que ouvimos, sentimos e experimentamos. Então, tudo que se realiza por meio da absorção é armazenado na memória. A gravação é feita na alma. E quando é feito na alma, é espiritual. Eu e você somos corpo
alma e espírito. Muitas vezes nós esquecemos disso, mas nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. E como fica a mente humana nesse processo? Em todo esse processo que eu acabei de falar. Todos aqui sabem o que é lixo, o que é sujeira. De acordo com o dicionário, lixo significa tudo aquilo que nós não queremos mais, que se joga fora. É definido também como sujeira, coisas inúteis sem valor. Se dá o nome de lixo. Como eu acabei de falar para vocês, lixo são coisas que não têm valor. Não é algo muito bom, não. Não é algo bom, porque lixo ninguém quer. Porém, de alguma forma, meu irmão e minha irmã, ele entra nas nossas casas. Todos os dias. O lixo, a sujeira, apega ao nosso corpo. E aí, tudo que a sujeira atinge, ela suja. Não é assim? Se você acaba de limpar a sua casa, passou lá um pano bonito lá, com cheirinho, botou um lençol branco na cama, de repente, entra lá um cachorro molhado, cheio de lama, entra na sua sala, sobe na tua cama. O que vai acontecer? Ele vai sujar tudo, vai ficar tudo sujo. Você vai querer aquela sujeira? Não. Porque a sujeira não é uma coisa boa. Se fosse, nós não precisaríamos limpar. Deixávamos sujo. Sabemos que a sujeira pode nos trazer enfermidades. Pode nos trazer odor, cheiro mau. E muitas outras coisas. Por isso limpamos, não é assim? Limpamos porque queremos tudo limpinho, tudo cheirosinho. Irmão e minha irmã, assim como existe a sujeira física, existe também a sujeira espiritual. A sujeira que suja a alma, a mente humana. Veja o que Paulo nos ensina no livro de 2 Coríntios 11, 3. Ele nos ensina que a sujeira existe, espiritual existe. Aquela sujeira que suja a alma e suja a sua mente. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Seja corrompida a vossa mente. Paulo está dizendo que onde quer que a nossa mente seja contaminada, ela precisa ser purificada. Ela precisa passar por uma renovação, por uma limpeza. Isto é, precisamos receber a nova natureza. Porque se a velha natureza está suja, está contaminada, nós precisamos da nova. E essa nova natureza, ela só vem na minha vida, só vem sobre a sua vida, quando os ensinamentos e os princípios de Deus entram em nossas mentes. A mente suja pode fazer a pessoa se afastar do Senhor, dos caminhos de Cristo, se afastar de tudo aquilo que é bom para ela. Assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também com astúcia, a nossa mente pode ser enganada e contaminada. Com as sujeiras, os lixos da mente, que são decorrente do pecado. Irmão e irmã, o que suja a mente humana é o pecado. E só há uma maneira de limpar, de extrair essa sujeira. Só existe um produto, eu vou dizer produto assim, mas nós sabemos que é uma maneira de falar, que pode limpar. É o sangue de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro, que nos purifica e nos limpa de todo pecado. Por isso ele morreu naquela cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos ter direito a esse perdão.
para que nós pudéssemos ser purificados por Ele e que a nossa mente fosse renovada em Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, nós precisamos cuidar da nossa mente, porque a nossa mente não é um depósito de lixo. Ela não pode ser um depósito de Satanás e seus demônios, onde ele deposita toda a sujeira, toda a imundícia, tudo aquilo que ele acha que deve depositar. A nossa mente deve ser mente de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não só a memória, mas também a área da razão ou o raciocínio também pode ser afetado na mente. Pode ser afetado. Sorrateiramente, é uma palavra que eu uso muito na libertação, sorrateiramente, de uma maneira muito sutil, você nem percebe. Nossas mentes podem ser afetadas. Um exemplo que eu acho que dá para todo mundo entender esse exemplo que eu vou falar agora. Levar vantagem em tudo. O chamado jeitinho brasileiro. Tem-se uma visão de que foi um jeitinho, só um pouquinho. Um jeitinho brasileiro. Porém, meus irmãos e irmãs, foi só um jeitinho para conseguir? Só um jeitinho para ter aquilo ali? Só um jeitinho para ser? Eu queria, alcançar um destaque em determinado lugar? Ou eu queria um cargo a mais? Eu dei um jeitinho. Eu fiz alguma coisinha assim para que eu pudesse conseguir esse cargo. Quando na verdade, meu irmão e minha irmã, se não fosse o jeitinho, não teria. Se não fosse o jeitinho, não faria. Se não fosse o jeitinho, não iria. Por quê? Deixou de usar as armas de Deus para usar o jeitinho, o sorrateiro, o devagarzinho, o só um pouquinho. A palavra de Deus diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu já falei esse versículo no estudo esses dias e sempre vou falar quando a gente fala em libertação. As armas da nossa milícia, as armas que eu e você usamos, as armas espirituais, elas não são carnais, não são jeitinhos. Mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Fortaleza na mente, que diz assim, pode ir lá, faz lá que não tem nada não. Quando lá na palavra de Deus diz que tem sim, que está errado sim, que não pode não. Quando a gente, irmãos e irmãs, tem a mente de Cristo, a gente não deve andar, não anda atrás de jeitinho. Nós colocamos os princípios de Deus em ação e o próprio Deus dá o jeito dele, com a palavra dele. Às vezes a gente está em momento de desespero e acabamos cometendo algumas coisas, fazendo algumas coisas e achamos que está certo. Só que isso, a nossa mente vai se corrompendo contra os princípios de Deus. Porque os princípios de Deus não nos ensinam isso. Uma outra área, meu irmão e minha irmã, que nós temos e que ela conduz a nossa mente é o livre-arbítrio e a vontade. É exatamente neste local em nossa mente que são tomadas decisões. O livre-arbítrio. Uma decisão tomada pelo nosso livre-arbítrio passa a ser lei na nossa mente. Uma vez que nós tomamos uma decisão por nosso livre-arbítrio, ninguém nos obrigou. Eu fui lá, eu quis fazer. Eu que quis fazer. A minha vontade, eu quis e fiz. Se a nossa vontade entra em conflito com a decisão, essa vontade poderá não prevalecer, a não ser que você tome uma nova decisão para restaurar. Então, o que acontece? O seu livre-arbítrio, meu irmão e minha irmã, vai conduzir a sua mente. O livre-arbítrio é, portanto, o órgão da nossa alma que estabelece leis em nós. Eu coloco a lei dentro de mim. Se é Deus, se eu creio em Deus ou se eu creio em outras coisas. Se eu colocar essa lei, eu escolho amar a Deus, eu escolho servir a Jesus Cristo, é lei na minha vida.
Acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim é uma lei que eu acredito. Eu olhei, eu li na Bíblia, eu aprendi e aquilo virou lei na minha vida. Essa lei fica registrada. As decisões que o nosso livre-arbítrio toma são da nossa total responsabilidade. Nem mesmo Deus interfere nas decisões que tomamos. Temos absoluta e total liberdade de decidir o que desejamos, seja bom ou seja ruim. Eu e você decidimos o que nós queremos. O que nós queremos fazer se transformar em lei no nosso ser, na nossa mente. Porque através do livre-arbítrio nós somos totalmente livres para tomar decisão em nossa vida. Que se tornem leis dentro de nós. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem usado o seu livre-arbítrio para tomar decisões que limpem a sua mente ou que sujem? Nós precisamos pensar o que nós temos usado. Como nós temos usado o nosso livre-arbítrio. Porque as decisões que nós tomamos por meio dele, ela vai nos ajudar a ser limpos ou vai nos ajudar a ser sujos. Quando eu digo é a mente, eu estou dizendo a nossa mente. Lembrando que a minha mente, a sua mente não é um depósito de lixo. Nós não podemos permitir que vire um depósito de lixo, porque esse é o objetivo do diabo. Roubar, matar e destruir. O que ele tem como objetivo? Fazer da minha mente, a sua mente, um depósito onde ele coloca todo tipo de sujeira, todo tipo de lixo, para que a nossa mente seja sorrateiramente dele, onde ele conduz. Temos também algo que conduz a nossa mente, que é a nossa vontade. Todas as decisões do nosso livre-arbítrio, que não são de natureza moral, mas que representam uma decisão, quando nós tomamos por alguma situação, ela é expressada na nossa vontade. Primeiro a gente tem a vontade. Aí a gente toma a decisão. E quando a gente toma a decisão, fica registrado em um arquivo que a gente chama na libertação de arquivo legal. Por que legal? Ninguém te obrigou. Ninguém pegou você à força. Você estava com vontade. Você queria fazer aquilo. Você sabe que aquilo não era legal, mas você queria fazer. Então, o que acontece? É um arquivo legal que tem lá. Não é um arquivo que foi danificado, ou como que eu posso dizer para você? De alguma forma que colocaram dentro de você. Não, você quis, você estava com vontade, então você está centrado na vontade e não em algo que estava lá na sua consciência, mas você tinha vontade. Eu vou dar um exemplo já, que vocês vão entender. Esse é um arquivo que todos os atos de decisões tomados pelo livre-arbítrio refere a qualquer assunto e que após a decisão torna lei. Lei, meu irmão, presta atenção. Esses atos de decisão são expressão da nossa vontade. Há coisas que são expressão da nossa vontade. Por isso, o arquivo legal não fica na consciência, e sim na vontade. Porque você tem consciência que você não pode fazer, mas você faz. E quando você faz, você torna aquilo legal. Quando eu digo legal, por que legal? Também. Eu costumo dizer assim, Jesus Cristo, ele foi o único que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então a palavra de Deus diz que somente ele tem direito legal por nós. Ele tem direito, porque ele morreu na cruz por mim e por você. Então, o que acontece? O diabo sabe que ele não tem nenhum direito por mim e por você. Ele não fez nada por nós, ele não tem direito em nada, ele não morreu, não fez nada. Então, ele usa algo que ele sabe que é legal para te acusar. Então, ele diz assim, olha, aquilo ali que está acontecendo com aquela pessoa, foi ela que quis. Foi ela que escolheu. E aí, o que acontece? Jesus, o nosso rei, ele nunca nos obriga a nada. Ele respeita. Então, ele tem que deixar. Lembra de Jó? Né? Ele disse assim, pode tirar tudo, mas não toca nele. Ele conhecia Jó. Deus te conhece, Deus me conhece. Ele sabe quem nós somos. Então, a nossa vontade, por mais que ela seja uma vontade que não é boa, mas nós damos esse direito legal
das ações ruins acontecer na nossa vida. Há 3 áreas básicas, então, que resume, que estão nas nossas decisões tomadas na nossa mente. 3 áreas. A primeira, crer. A sua mente, primeiro, ela vai crer. Ela decide crer, ela decide acreditar em algo. Quando eu digo crer, não é só crer em Jesus, não é só crer na palavra, mas ela decide acreditar que é amada. Ela decide acreditar que, por mais que ela saiba que aquela cor é vermelha, ela decide acreditar que é verde. Então, a primeira coisa que a nossa mente recebe é essa decisão de crer. A pessoa decide crer em algo. Por isso, se alguém te pergunta assim, os alimentos saudáveis faz bem para a saúde. Na hora, o que você vai responder? Se você sabe que faz bem para a saúde, se você crê que faz bem para a saúde, você não vai nem pensar, você vai falar, verdade. Rapidamente você já vai responder, porque já está gravado. Você já gravou isso na sua mente. Outra coisa, você querer, a questão de você querer. A pessoa decide que quer fazer alguma coisa. A partir da decisão dela, ela fica com vontade de ter aquilo. Porque ela já decidiu, a mente dela decidiu aquilo. Então, ela fica com vontade. Ela quer. E aí o livre-arbítrio, o que vai acontecer? Ele vai expressar que você pode escolher. Uma outra coisa que tem, as 3 áreas, como eu disse, crer, querer e gostar de alguma coisa. Você decide se você gosta ou não de alguma coisa. É a partir da sua decisão ficar registrado. Alguém pergunta pra você assim, você gosta de jiló? Você não vai precisar de uma decisão para responder se você gosta de jiló, porque você já sabe que jiló, a sua mente já gravou que não, você não gosta de jiló, e talvez você nem experimentou o jiló. Mas, não, jiló é ruim. Então você já está registrado que é ruim, mesmo sem você experimentar. Você pode falar assim, nossa, eu não gosto dessa pastora. Pastora Indianara, eu não gosto dela. Você nunca se relacionou comigo e você não gosta de mim. Entenderam? Por quê? Eu decidi não gostar. A gente decide aquilo que a gente vai querer que fique em nossa mente. Porque o que você registrar, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a nossa vontade, ela vai se tornar lei em nossas mentes. As nossas decisões podem ser erradas no sentido de não estarem de acordo com os princípios de Deus. E aí o que acontece? Muitas leis que por meio do nosso livre-arbítrio são inseridas na nossa mente, na verdade, ela vai corrompendo pontos na nossa mente. São contaminação da nossa vontade. A minha vontade foi contaminada. Eu espero que esteja dando para vocês entenderem. A minha vontade foi contaminada. E quando eu contaminei a minha vontade, eu corrompi. Porque eu não tive forças, ou até não quis também, não lutei, deixei meu livre-arbítrio decidir fazer aquilo. E aí o que acontece? Quando tomamos uma decisão errada, ou quando cometemos um pecado, o inimigo nos tenta. Pois ele sabe que a decisão está errada. Quando Eva desejou o fruto proibido, o diabo fez o papel de provocar a sua mente, porque ela estava desejando. Ele fez o papel de provocar a sua mente, falando que o seu desejo a faria alcançar, a faria melhor, ela ia, ser melhor do que outros. E aí a mente dela foi realmente conduzida a cometer o desejo que ela estava, a vontade. O que o olhar dela, quando ela olhou a alma. Último ponto que eu quero trabalhar com vocês. Se a vontade está contaminada, foi porque um dia, pelo livre-arbítrio, a pessoa tomou a decisão que não era segundo os princípios de Deus. Por exemplo, a pessoa decidiu fumar. Até então, ela não gostava de cigarro. Ela não suportava o cheiro
de cigarro. Mas quando ela decidiu fumar, quando ela decidiu dar o primeiro trago, mesmo não gostando, eu não gosto, ai que cheiro ruim, mas ela decidiu fumar, no supremo órgão legislador do seu ser, ou seja, no seu livre-arbítrio, o que aconteceu? Queria fumar. E ela fumou. Naquela hora entrou a contaminação na sua alma. Por quê? E essa contaminação logo se espalha, corrompendo toda a natureza dela. Porque ela não tinha o corpo contaminado, ela nunca tinha fumado. Ela nunca tinha sido contaminada com aquela nicotina, contaminada com aquilo que faz mal. A partir do momento que ela deu o primeiro trago, ou mesmo ela não gostando, ela achando ruim aquele cheiro, ela contaminou e espalhou a contaminação por toda a sua natureza. Nesse momento, ela deixa de ser como Deus a criou, ou seja, o que seria natural, e passa a ter uma natureza corrompida naquela área da sua alma. Então, aquela parte da alma dela está corrompida. Mas com a contaminação em sua natureza, ela passa a gostar e contamina o seu gosto também. Aquele gosto, sabe? Ai, não gosto. Quando ela experimenta, ela passa a gostar e contamina o seu gosto. Agora, o seu gosto já não é mais seletivo. Ela vai usar cigarro, ela pode usar uma maconha, ela pode usar outras coisas. Porque o gosto dela já foi contaminado também. E muitas pessoas aí caem, irmãos e irmãs, nos vícios. A gente que trabalha com dependentes químicos, trabalha aí com internação de pessoas, a gente sabe que muitas pessoas depois não conseguem mais, né? Lutam para limpar e acaba se perdendo mesmo, porque contaminou todo o restante do gosto. A pessoa não tem mais assim, eu acompanhei uma pessoa que, um exemplo, né? Quando não tinha álcool, ela tomava acetona. Quando não tinha bebida, né? Tirava todas as bebidas dela. Aí não tinha bebida, não tinha cerveja, não tinha pinga, não tinha... Uma pessoa maravilhosa, ela era coordenadora nossa, primeiro trabalho que eu iniciei na educação, eu era professora e ela era nossa coordenadora. E ela veio se abrir comigo. E ela tomava acetona. E quando ela saía de licença, o que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela não está vindo? Aí a gente descobriu que ela tinha essa enfermidade e aí a gente começou a acompanhar tudo. Ela pediu para a gente estar indo até ela. E ela pegou e falou para mim aqui, ó. Eu tomo acetona, se não tiver eu não consigo, eu preciso. Por quê? Estava toda contaminada. A natureza dela se contaminou de um ponto que o vício entrou. E aí depois ela não conseguia deixar o vício, né? Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa mente. Você que tem filho, você que tem filha, né? Você que é mãe de crianças, jovens, converse sobre essas coisas, fale. A sua mente não é depósito de lixo. Hoje a internet tem trazido lixos, irmãos, lixos nojentos. Lixos nojentos, crianças com 10, 12 anos, com a mente suja, podre. Crianças que falam coisas que eu não entendo, eu nunca tinha ouvido falar. Com 52 anos, eu não tinha ouvido, eu fui lá estudar para ver o que é aquilo que ele está falando. Mente suja, porque o diabo sujou a mente da criança. Como? Internet. A tecnologia, ela é boa, a gente está usando ela hoje, mas a gente precisa saber usar e precisamos também ensinar os nossos filhos, né? Você que tem filho jovem, adolescente, cuidado. A pessoa passa a crer naquilo que acha que é bom e passa a querer aquilo, passa a gostar daquilo. Ela gosta mesmo que faça mal para ela. Se a vontade de alguém está corrompida, de modo que ela tenha desejo de fazer algo que não é a vontade de Deus, mas é a vontade do diabo, que veio para roubar, matar e destruir, a palavra diz que essa pessoa está cativa dele.
É o que nos mostra a palavra de Deus. Olha só. 2 Timóteo 2:26. E tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, que é a vontade do diabo, em que a vontade dele estão presos. E tornaram a despertar, acordar, desprendendo, soltando dos laços do diabo, em que a vontade estão presas. Ou seja, a minha vontade está presa a algo que não é bom para mim. E eu preciso me despertar. Eu preciso me despertar para viver o que me faz bem, o que é bom para mim. Não continuar cativa, continuar escrava, continuar como prisioneira. Porque quando a vontade, já concluindo, irmãos, quando a vontade é contaminada, essa vontade está sujeita a um senhor. O tema do estudo é a mente humana e seus efeitos espirituais. Aí eu vou te perguntar, quais os efeitos a sua vontade tem causado em sua mente? Quais os efeitos? A vontade que você tem sentido, quais os efeitos? Coisas que você sente vontade, você tem sentido vontade, você tem deixado o livre-arbítrio dominar você e você fazer, ou você tem orado? Quem tem sido o Senhor das suas vontades? Porque as nossas vontades, ela sempre está baseada em uma fé, em algo que nós acreditamos. Então, se a minha vontade está baseada em algo que vai contra os valores de Deus, eu te pergunto, quem tem sido o seu Senhor? Quem tem dominado a sua mente? A sua mente, ela está sendo dominada por quem? E o que você tem feito para ter mente de Cristo? Porque se a nossa mente virar um depósito de lixo, lembrando que lixo é algo que ninguém quer, é nojento, cheira mal. Se a nossa mente tem sido um depósito, nós não estamos sendo guiados ou guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Há um outro Senhor aí, um Senhor com letra minúscula, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, é com letra maiúscula. Agora, pode ter um outro Deus aí que está dominando, que está agindo atrás, sorrateiramente, fazendo você seguir as vontades dele. Porque ele sabe que o nosso Deus, que Jesus Cristo, foi o único que morreu na cruz por você. Você tem que adorar quem morreu na cruz por você. Caminhar com quem morreu na cruz com você. Aceitar quem morreu na cruz com você. Ele sim tem direito legal. Ele tem direito legal sobre a minha vida e sobre a sua. Nenhum outro tem. Que você possa, meu irmão e minha irmã, entender. Para você viver a libertação completa, você precisa ter mente de Cristo. Às vezes as pessoas acham que ela precisa procurar alguém, precisa de alguém para orar por ela, precisa de alguém para... Irmão, você precisa limpar sua mente. Começa a pedir para Deus, Senhor, purifica a minha mente. Mostra para mim onde minha mente está contaminada. Mostra para mim, Pai, onde eu preciso que a minha mente seja limpa. Senhor, eu quero tomar essa decisão, eu quero fazer isso, Senhor. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer com a minha natureza? O que vai acontecer com a minha vida? O meu corpo é templo do Espírito Santo e a minha mente é mente de Cristo. Como que o meu corpo, como templo do Espírito Santo, vai ter uma mente suja, irmãos? Não vai ter coerência, não vai ter coerência. Nós somos pessoas sensíveis, eu já falei isso em outras aulas e vou repetir, nós somos muito sensíveis. Muito sensíveis. Muito sensíveis. Qualquer coisa, por pouca coisa nós adoecemos, por pouca coisa às vezes nos entristecemos. Mulheres que estão por aí, né? TPM, menopausa, são coisas assim que tiram a nossa alegria. A gente, por nada, às vezes está ali abatida, triste. Imagina com a mente pesada, com a mente suja. Com a mente sem a palavra de Deus. Imagina você sensível com alguma enfermidade e com a sua mente pesada.
Quando você está com a mente, meu irmão e minha irmã, onde o Espírito Santo tem liberdade, quando você ouve louvor, quando você lê a palavra, quando você busca ensinamentos que te façam ficar mais próximo, mais próxima de Deus, você consegue lidar com essa sensibilidade que é você, que é o seu corpo, que é os seus sentimentos. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, quem tem sido o Senhor das suas vontades? Porque as suas vontades vai conduzir, vai direcionar a sua mente. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, estou sentindo de falar isso aqui agora, nesse estudo, né? A gente toma algumas decisões na nossa vida, decisões que podem sujar a nossa história ou pode sujar a história de outras pessoas. Talvez familiares nossos, amigos, a gente, por alguma escolha errada, algum desejo errado, algum sentimento errado. Mas, irmãos e irmãs, a gente precisa tomar muito cuidado, porque um dia a conta vem. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você planta na sua mente hoje ódio, se você planta na sua mente hoje raiva, se você planta na sua mente hoje coisas ruins, uma hora você vai colher isso. Porque muitas pessoas estão presas ao pecado, presas à prostituição, presas às drogas, presas ao ódio, porque deixou aquilo entrar na mente. Não buscou purificar, não buscou limpar a mente. E aí hoje se torna prisioneiro, prisioneira. A libertação da sua mente começa com você. É você que decide, você tem livre arbítrio. É você que decide se você quer limpar a sua mente, purificar a sua mente ou sujar a sua mente. O meu desejo, meu irmão e minha irmã, é que você tenha a mente de Cristo. Que você ajude outras pessoas também a ter mente de Cristo. Porque a gente sabe, é sabido, né, de todos e todas, que o nosso Deus, Ele está conosco o tempo todo. O nosso Deus deseja cuidar de nós o tempo todo. O nosso Deus tem amor por nós e Ele quer, de todas as formas, que eu e você estejamos limpos, estejamos cada dia mais saudáveis. Que o desejo do seu coração, meu irmão e minha irmã, hoje seja ter mente de Cristo. Deseje ter mente de Cristo. Amém? E eu vou orar com você agora, para que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar e que você possa ter mente de Cristo a cada dia. Se há alguma área na sua mente que foi contaminada, o Senhor vai limpar hoje, em nome de Jesus. Se você deseja essa limpeza, eu creio no poder da oração, o Senhor vai limpar hoje. Você crê nisso? O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer. E Ele vai limpar a tua mente, em nome de Jesus. E vai fazer dela uma mente purificada, uma mente restaurada, uma mente que tem abertura para o Espírito Santo entrar, para o Espírito Santo fazer e curar, libertar, como Ele assim quiser. Amém? Vamos orar então, para que o Deus de Israel, por meio do Filho Jesus Cristo, aquele que na cruz do Calvário morreu por mim e por você, Ele que tem direito legal por nós, que Ele venha purificar a sua mente. Decida isso. Lembra, você tem livre-arbítrio. Decida querer uma mente limpa em Cristo. Senhor Deus, quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão assistindo, Senhor, esse vídeo, estão acompanhando essa aula, Deus, desejosos de aprender um pouco mais sobre si mesmo, sobre a sua mente, sobre as suas escolhas, os seus desejos, o livre-arbítrio, Deus. Ô Pai, que em nome de Jesus, se tiver alguém aí, Pai, assistindo, que está com a sua mente contaminada em alguma área, seja na área espiritual, sexual, seja na área, Senhor, familiar, na área de ministérios, ó Pai, em igreja, seja qual for a área pessoal, que o Espírito Santo do Senhor Jesus alcance agora essa mente,
Que o sangue do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz do Calvário lave agora a mente dos teus filhos e filhas. Que eles possam se sentir purificados em Cristo. Porque a tua palavra diz, ó Senhor, que somente o Senhor naquela cruz do Calvário derramou o sangue por nós. E esse sangue tem poder. Que esse sangue agora lave as mentes agora. Senhor, em nome de Jesus, nós rejeitamos agora todo jeitinho do diabo. Tudo aquilo que o diabo tem colocado nas mentes, ó Pai, humanas, para fazer que não tem problema, sendo que vai contra os princípios do Senhor, contra os princípios de amor, de perdão e moral, Senhor, que a Tua palavra nos ensina. Ó Deus, em nome de Jesus, que a mente dos Teus filhos e filhas sejam purificadas, e que todo lixo, Pai, seja recolhido agora. Nós recolhemos todo o lixo de Satanás em nome de Jesus. E nós abençoamos agora as mentes daqueles e daquelas que creem. Nós abençoamos com poder, ó Pai. E liberamos agora em nome de Jesus o derramar do sangue de Cristo em todas as áreas que foi afetada. Se a mente foi afetada, o corpo também é afetado, o espírito é afetado, a alma é afetada. Senhor, então que o seu sangue lave todas as áreas agora, em nome de Jesus, dos teus filhos e filhas. E que eles possam ter mente de Cristo, mente preparada para o Senhor usar, para o Senhor falar e ensinar, em nome de Jesus. Deus, que possam agora descansar no Senhor, sabendo que a mão do Senhor é que está conduzindo tudo isso. Eu sou aqui apenas um instrumento do Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Desejo de todo o meu coração que você tome posse dessa palavra e que você não aceite que Satanás faça da sua mente um depósito de lixo, porque a sua mente não é. A sua mente foi formada, foi desenhada por aquele que pegou cada detalhe, sabe? Cada detalhe nosso. O nosso Pai desenhou cada detalhe. Não deixe que a sua mente seja suja com coisas que não vai te trazer paz nem alegria e com coisas que vai também danificar todo o seu ser, todo o seu corpo. Que Deus te abençoe. Que você possa ter uma noite abençoada do Senhor. E a semana que vem, nós concluímos o 5º estudo. Amém? Na próxima semana, o nosso professor da igreja em Cubatão inicia os estudos. Ele vai falar o tema que ele vai estar falando. Amém? Ele vai mais para... Eu trabalho na área de libertação, área de cura, né? Então a gente dividiu, para não ficar uma coisa muito só a mesma coisa. Ele vai trabalhar sempre estudos bíblicos e eu vou trabalhar nessas áreas, ok? Ele vai dar aí uns 5, 6 estudos, depois eu retorno com vocês de novo. E aí eu vou fazer aí, ver com vocês, se vocês querem libertação, se vocês querem cura, se vocês querem batalha espiritual, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. O importante é que a gente possa crescer um pouco nesta área e que o exército do Senhor possa estar aí preparado para a batalha. Porque quando acabar essa pandemia, tem muito trabalho pra gente. Amém? Tem muita gente precisando da gente, irmãos e irmãs. E nós precisamos estar preparados para a guerra. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada. Em nome do Senhor Jesus.